Professores, acadêmicos, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos para o segundo CILES, os saberes integrados das licenciaturas no ensino superior, uma realização da Unigran através dos cursos de licenciaturas. Gostaríamos de agradecer a participação de todos que estão acompanhando este evento, presencialmente e online, através dos polos do Brasil e do exterior. Para o momento cultural desta noite, teremos a apresentação musical com o professor Gustavo Balbueno e Fernanda Eblin, e em seguida o Coral de Libras, um grupo de alunos do 8º semestre de Pedagogia, coordenado pela professora Marlene Bettoni. Alô, alô, oi. Boa noite. Boa noite. Ah, sim. Não esqueça que eu também sou professora, né, gente? Nós vamos continuar seguindo a temática do Mato Grosso do Sul. Só que sem aula hoje, gente, tá? Só música, tá? Já ministrei 5 hoje. Então, nós vamos começar com Romaria, de Renato Teixeira. E vamos lá? É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de aço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida sofrida na sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se é sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Ai, como não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Agora nós vamos com uma música de composição minha,
Porque eu preciso fazer meu jabá, né? Essa música é minha, de Marco Borges, Maninho Menezes e Jefferson Fernandes, J. Fernandes. Eles são meus companheiros de composição. E nós fizemos essa música em homenagem ao Pantanal. Então, vamos tocar para vocês. As margens do rio Paraguai, com os pés na areia branca, e a velha chalana começa a navegar. As águas turvas escondem segredos. Molho as mãos e lavo os meus medos. Esse é meu chão, é meu lar. Cenas que brotam nos meus pensamentos, não sei explicar. Coisas da minha terra com sabor de um tempo que eu quero voltar. Esse é meu chão, é meu lar, onde a vida se faz plena e cheia de sentido pra continuar. Cenas que brotam nos meus pensamentos, não sei explicar. Coisas da minha terra com sabor de um tempo que eu quero voltar. Esse é meu chão, é meu lar, onde a vida se faz plena e cheia de sentido pra continuar. Em meio a esses momentos, lembranças tão singelas, ao longo dessa vida a trilhar. As águas turvas escondem segredos. Lavo as mãos e guardo os meus medos. Esse é meu chão, é meu lar. Cenas que brotam dos meus pensamentos, não sei explicar. Coisas da minha terra com sabor de um tempo que eu quero voltar. Esse é meu chão, é meu lar, onde a vida se faz plena e cheia de sentido pra continuar. Obrigada. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando com
imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar no segundo. Giro um simples compasso, no círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todo mundo numa linda passarela, numa aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com 5 ou 6 retas eu faço fazer um castelo que descolorirá. Gira um simples compasso e um círculo eu faço um mundo que descolorirá. Que descolorirá. Agradecemos ao grupo de alunos de pedagogia e aos professores pela apresentação cultural. Teremos neste momento a palestra Tecnologias Digitais, Estratégias para promover a interatividade e mediação pedagógica, com a professora doutora Juliana Fátima Serraglio Pazini, doutora em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, possui graduação em Pedagogia pela Faculdade Dinâmica das Cataratas, atualmente é professora visitante do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Possui experiência como professora da educação básica, coordenação pedagógica, além de docente no ensino superior e coordenadora de cursos de pós-graduação em educação. Com a palavra, a professora doutora Juliana. Boa noite a todos, todas as pessoas presentes online, né? Então é bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós temos aqueles que vão assistir, os que estão assistindo e aqueles que estão aqui conosco. Então é um prazer estar aqui com vocês essa noite, compartilhar um pouquinho da minha experiência. Sou docente também, aluna, né? Então o professor nunca deixa de ser aluno, então constantemente nós estamos, né, buscando nos transformar, nos, né, recriar. E a pandemia, ela trouxe muito disso, né? Então, o que eu trago para vocês hoje são algumas reflexões, de fato, sobre as tecnologias digitais, mas também algumas
percepções, socializações de algumas questões que têm dado certo nas minhas atividades, na universidade, com os alunos da graduação, na formação de professores e nas diferentes áreas, né? Então, a gente vive um momento de transição entre esse novo normal, né? Porque nós temos os nossos alunos que vieram dessa era digital e nascem imersos, né, de tantos aplicativos para plataformas, informações, e nós, que não somos dessa era digital, estamos, eu brinco, né, enquanto professores, tentando trocar o pneu do carro andando. Então, a gente tenta fazer as adaptações necessárias para acompanhar essa geração, né? Então, nós temos uma transformação tecnológica, que eu trago algumas imagens bem antigas ali, né, do telefone. Hoje ninguém mais tem telefone fixo em casa, né? Alguém tem aí telefone fixo? Tem? Pouquíssimas pessoas, né? A maioria migrou do telefone para o celular, quando o celular, né? Eu lembro que na minha infância, quando meu pai conseguiu um celular, era maravilhoso a pessoa que tinha celular, porque ninguém tinha acesso, né? Eu ainda, e não sou tão velha, para não denunciar a minha idade, né? Ainda usei ficha no orelhão, fazia coleção de cartões para fazer ligações, né? O que a nossa geração, os nossos alunos não sabem nem o que é isso hoje, né? Passa pelo orelhão, pergunta para que serve. Então, é uma geração muito distinta da nossa, embora, e o que eu quero chamar a atenção, a diferença de idade seja muito pequena, né? Então, no tempo de 10 anos, 5 anos, as transformações elas foram muito rápidas, né? Então, eu demorei 15 anos para conseguir ter acesso a um celular, né? Brincava com os professores que nós tínhamos, quando a gente começa a ter esse avanço, né? Tínhamos o celular em casa, já era maravilhoso. Quando eu estava terminando o ensino médio, eu fiz um curso de datilografia. E eu me lembro até hoje, isso 2001, 2000. Quando eu fiz o curso de datilografia, no outro dia, aquela fachada do curso, ela mudou. Tiraram a fachada, não tinha mais máquina lá, era curso de datilografia, mas agora era curso de tecnologias. Então, eles tiraram todas as máquinas e veio o computador. Então, o sonho da menina, né, que era ter uma máquina de escrever, era inatingível, porque se eu nem terminei o curso de datilografia, as máquinas já se tornaram obsoletas e o computador chegou, né? E quando o computador chega, quando a gente consegue ter acesso ao computador, a minha internet era discada no início e as outras pessoas já tinham uma internet, né, que era mais avançada. Então, veja, a tecnologia, em 15, 20 anos, ela evoluiu muito, né? Então, assim, nós temos uma transição de um telefone, que as pessoas tinham um no bairro, um na comunidade, de repente em todas as casas. Logo, o celular. Quando chega o celular, ele é a maior revolução que nós temos, né? A maior inovação. Porque o celular, a gente tem acesso a tudo na palma de nossas mãos. A gente não tem mais a caderneta para anotar o número de telefone dos nossos amigos, né? Antes a gente sabia todos os números de telefone, da mãe, do vizinho, da tia. Hoje a gente mal sabe o próprio número de telefone, às vezes tem que consultar no celular, né? Então, a tecnologia também nos traz comodismos, né? Faz com que a gente acabe se acostumando com algumas coisas que estão muito fáceis à nossa mão, né? Então, eu não preciso mais guardar de memória os números, né? Não preciso mais guardar de memória as sequências, né? Tudo está salvo no celular, tudo está salvo no meu computador, tudo está salvo no meu notebook, né? Então, a gente tem uma geração de mudança e que eu sei ou preciso consultar, mas consultar os equipamentos tecnológicos, não mais consultar a mim mesmo, né? Então, a gente tem uma mudança de paradigma aí. E essa evolução da tecnologia, ela se dá em menos de 30 anos com muita rapidez, digo novamente, porque a gente passa de uma máquina que guardava todas as informações, que era o nosso computador, para uma nuvem, que a gente, na pandemia, teve que aprender a trabalhar com as nuvens, com os bancos de dados digitais, usar o computador, usar o e-mail, usar as plataformas, que os nossos alunos já usavam, mas nós tínhamos professores que ainda não sabiam acessar nem direito o próprio e-mail, né? Então, a gente vive uma transição da troca do pneu do carro andando, sim, porque a gente começa a se adaptar a essas plataformas,
não mais para o uso do nosso dia a dia, mas a gente se adapta para o uso dessas plataformas para incorporar na nossa prática profissional, na nossa prática pessoal, em tudo que a gente vai realizar e em tudo que a gente realiza no nosso dia a dia. E chega uma hora, né, nesse pós-pandemia, que a gente não consegue mais ficar sem ela. Então, por isso, essa reflexão de foi muito rápida, teve uma mudança que foi e que avançou rapidamente, mas que nós não estamos conseguindo acompanhar. Alguns foram do período de mandar cartas, outros de ligar para o vizinho chamar, porque ligava na vizinha, outros de marcar o encontro ou o horário no orelhão, e outros já tiveram acesso ao celular. Hoje, as pessoas usam o WhatsApp, usam o Face, usam o Instagram, 1000 janelinhas de comunicação, não é verdade? E não usam mais a ligação. Raramente a gente vai ouvir que alguém ligou, né, para outra pessoa. Ela mandou um áudio, ela mandou um WhatsApp, ela mandou um vídeo, ela mandou uma mensagem digital, ela mandou uma figurinha que expressa muita coisa, né? Quando nós víamos as meninas aqui fazendo a tradução em Libras, é isso, né? A linguagem gestual, né? A linguagem gráfica, a representação, os emojis, eles se tornaram muito mais do que palavras. Aí eu quero dizer alguma coisa, eu mando uma carinha, né? Então, a gente foi invadido, nosso espaço foi invadido, né? O nosso dia a dia, nossa sociedade foi invadida por todas essas tecnologias e nós precisamos nos adaptar. E aí eu trago ali uma perguntinha para vocês. Quais plataformas ou aplicativos você mais utiliza atualmente? O que você mais utiliza? Coloca aí na linha das 3 palavrinhas, por ordem de uso, o que você usa mais? Usa e-mail? Usa mais o Face? Não, não uso o Face, não uso e-mail, só uso o WhatsApp, eu uso o Instagram, eu uso a plataforma de comunicação da Unigran. O que você mais utiliza hoje para se comunicar? Quais recursos? Quais plataformas? Que aplicativo você mais usa no seu celular? Qual é o aplicativo que você acessa ali todo dia, todo dia, todo dia, e que se não acessar ele hoje, parece que o dia não está completo? Anota aí. Está dando certo? Marcos, muda lá para nós. Olha lá, então a gente tem o WhatsApp e o Instagram aí ganhando. Ó, tem 26 pessoas que colocaram esses 2. O que mais? Principal da ordem do dia é o WhatsApp. Olha lá o povo balançando a cabeça. Eu nem levantei da cama, o celular está do lado da minha cama, a primeira coisa que eu falo não é dar bom dia para as pessoas, é olhar o WhatsApp. Se eu levantar para ir no banheiro na madrugada, eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp. É ou não é? Né? Olha lá, está aumentando. O máximo aqui é o WhatsApp mesmo. Vou deixar ele aí, ó. O WhatsApp e Instagram que está vencendo aqui. Poucas pessoas, não tem Face aí, ó. Todo mundo colocou o WhatsApp e Instagram, a sua ordem do dia. Volta lá para o slide para mim, Mateus. Marcos, né? Estou desde cedo pensando que ele é o Mateus. Aí. Mas o que eu quero dizer é que, quando a gente olha para esse WhatsApp, né, esse aplicativo que a gente usa na ordem do dia, né, então veja, eu levanto na madrugada, eu estou tentada a ir lá e olhar o WhatsApp. Eu levanto de manhã, eu olho o WhatsApp. Né? Então, o quanto essas tecnologias, esses recursos tecnológicos, eles modificaram o nosso dia a dia. E se tornou muito evidente, né, os novos modos de viver. Então, até as nossas crianças, quando ela não tem nada para fazer, ela fala, estou entediado, me dá o celular. Estou entediado, me dá tal coisa. Né? Então, não é mais o desenho na televisão. Não, é um jogo, é um game, é uma atividade, é uma interação. Ele precisa do movimento, porque ele está a todo momento sendo bombardeado de informação. O que mudou também? As novas formas de interagir. As pessoas não chegam mais diretamente na conversa com as outras. Elas mandam uma mensagem. Será que eu mando agora? Será que ela vai gostar? Será que ela não vai gostar? Mas eu mando igual. Então, eu tinha que perguntar uma coisa para a professora, eu encontrei ela no corredor, mas eu lembrei agora, faz o quê? Manda uma mensagem para a professora.
O problema é que se a professora não responde na hora, a pessoa começa a ter uma crise de ansiedade e acha que a professora tem que dar conta de responder naquela hora, né? Então, é entender que mudou a forma de interagir, né? E o professor, em especial, acaba sendo bombardeado pelas suas turmas e pelos seus muitos alunos nessas tecnologias, né? Por isso, olhar que essa nova forma de viver, essa nova forma de interagir, essa nova forma de se relacionar com as informações, elas também têm uma relação de limite, elas também têm uma relação que precisa ser respeitada, né? Que é o momento e a hora de uso, que é a hora que eu mando as informações, né? Nós vivemos um momento, em especial da pandemia, que era de madrugada, a gente recebia mensagem das mães, dos pais, né? No fim de semana, no sábado, no domingo. Então, eu brinco que o trabalho invadiu a nossa casa, né? Mas, quando a gente volta para o presencial, parece que esse turbilhão ele permanece. Então, a questão é voltar a esse novo modo de interagir, entendendo que a gente tem os horários, né? Entendendo que eu também vou ter o horário para responder, eu também vou ter o horário para interagir, eu vou ter um momento para organizar esse horário com os meus alunos, né? Eu posso organizar, independente se a minha aula ela é presencial, ela é online, ela é híbrida, ela é remota, do jeito que eu for trabalhar com ela, eu posso organizar um horário ou um momento para esse atendimento. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por um link, pode ser pelo Insta, pode ser pelo Face, pode ser pelo fórum do Google Sala de Aula, pode ser pelo fórum que tem lá no Moodle da Unigram, né? Mas eu vou ter um horário para essas interações. Porque eu preciso pensar também que, ao mesmo tempo que essa tecnologia, ela invade o nosso espaço, ela veio para ficar, nós não vamos, né? E a gente não consegue viver mais sem elas, porque está tudo muito tranquilo, é muito fácil, é necessário. Ah, eu não preciso ir no mercado, eu posso pedir na minha casa. Eu estou na correria aqui, eu vou pedir alguma coisa, né? Tá muito fácil, está muito organizado. Facilitou sim a vida da gente, né? Mas eu preciso entender que essas facilidades elas vão permanecer e que o número de facilidades ainda vão aumentar. Então, ela não vai ser só isso. E cada vez eu tenho mais aplicativos, mais plataformas e mais plataformas que eu quero utilizar, que eu sinto necessidade de utilizar, porque ela acaba sendo necessária a partir das necessidades que eu tenho, né? E na gestão da minha aula e das minhas atividades, eu preciso conseguir escolher quais são, então, em meio a tantas plataformas, as que me auxiliam a interagir com qualidade com os meus alunos, a conseguir dar um feedback das atividades que eu estou trabalhando, a conseguir trabalhar um conteúdo de modo que a gente consiga, em especial no EAD, reduzir distâncias, né? Porque a gente percebeu que a aula remota, as atividades mediadas por tecnologia, elas se tornaram o grande carro-chefe, em especial no âmbito da educação, porque eu tenho um palestrante que, de longe, eu consigo participar de uma atividade, eu consigo reunir um grupo de estudos com pessoas do Brasil, do Paraguai, da Argentina, da Alemanha, do Japão, todo mundo síncrono, não preciso pagar passagem para todo mundo vir até aqui, né? Então, a gente consegue sim reduzir distâncias, e esse foi um dos grandes ganhos, né, de descobrir como utilizar essas plataformas. Mas a gente precisa também entender que, já que eu tenho todo esse universo de plataformas, de aplicativos, de atividades, eu tenho também novos modos de aprender, né? Em especial os nossos alunos, porque nesse momento, bombardeados de tanta informação, de tantos recursos tecnológicos e de tanta atratividade, é difícil se concentrar de novo na sala de aula, em especial no modelo que eu tinha antes, né? Então, entender que eu preciso me reorganizar nos novos modos também de aprender, de canalizar a minha energia também, né, e de tentar utilizar essas plataformas para que esse aluno se sinta mais motivado, se sinta mais enganjado, mas esse aluno também tem que entender que nesse momento eu tenho novas formas de aprender e que eu não posso deixar que todas essas plataformas, que todos esses aplicativos me atrapalhem no sentido de não dar conta de desenvolver as habilidades, as minhas potencialidades. Porque, ao mesmo tempo que as tecnologias são grandes atrativos, elas também são grandes distrações, né? Então, é 5 minutos que eu estou lendo o texto, que eu estou fazendo a atividade da professora, eu dou uma piscadinha no Face, no WhatsApp, ou se não no Instagram, já passou 1 hora. Mas 10 minutos que eu estava lendo o texto, parecia que tinha passado 1 hora.
né? E quando eu vejo, já está na hora de ir para a faculdade, já está na hora de entregar, e eu tive o tempo da distração. Porque a gente está muito tentado a isso, né? A utilizar esses aplicativos no sentido de o quanto eles me dão prazer, né? Eu vou olhar a vida de alguém, eu vou ver uma informação. Então, quando eu falo dos novos modos de aprender, é também entender como que eu, aluno, vou utilizar essas plataformas para aprender novos conteúdos e novos conhecimentos, né? Que é essa virada de chave que a gente precisa ter para esse momento, né? E escolher essas tecnologias. Aí eu trouxe 2 memes ali, né? Que por vezes a gente tem a questão de, no pós-pandemia a gente ouve muito isso, e rolou 1 milhão de memes aí pela internet, né? Dizendo, sobrevivi a mais uma reunião que podia ter sido um e-mail, né? Ou senão as pessoas na sala entediadas, que tem uma pessoa que está falando e o negócio não termina, né? Ou senão eu podia estar lá em casa, ter ligado, podia ter sido uma videoaula ao invés de estar aqui. Então, como que eu vou tornando esse processo um pouquinho mais interativo, de modo que eu queira estar aqui, né? E eu diria, essa pirâmide das necessidades básicas, né? Ela correu por toda a pandemia em todos os lugares, mas eu inseri o WhatsApp ali, porque não adianta eu ter internet, eu ter bateria, eu ter Wi-Fi, né? Eu ter o celular, inclusive, mas eu não ter o WhatsApp funcionando, né? 5 minutos que bloqueou o WhatsApp, ele saiu do ar, as pessoas entram em pânico. Será que me excluíram do grupo? Será que meu filho está bem? Meu Deus, eu não recebi nenhuma mensagem. Quer ver a pessoa abrir o WhatsApp e não ter uma mensagem naquele WhatsApp? Ela fala, não, alguma coisa está errado. Será que o meu celular está travado? Ela desliga, ela liga de novo, né? E ela fica tentando buscar formas de dizer, será que eu estou aqui? Será que eu estou interagindo? Será que me excluíram dos grupos? Né? O que será que aconteceu? Porque ela virou, né, o WhatsApp, ele virou, antes a gente tinha, né, isso falava muito na pandemia aqui, o pânico da vida moderna era não ficar sem Wi-Fi, sem bateria, porque eu preciso do meu celular funcionando. Hoje, se ele está funcionando, mas os aplicativos não estão funcionando, a pessoa entra em pânico, né? Então, é um pouco disso. A gente acaba ficando um pouco refém também dessas tecnologias, né? No sentido de que eu estou a todo momento viciado a ela, né? Mas, se a gente olhar e contabilizar o tempo que a gente utiliza alguns recursos para passar o tempo, para olhar piadas, para olhar coisas, né, que vão, eu estou sem fazer nada. Então, eu vou lá ver os vídeos do TikTok, vou ver, né, atividades de interação, eu vou ver piadas, vou ver outras coisas para garantir uma diversão, eu fico horas. E quanto tempo do meu dia eu uso essa ou outras plataformas para adquirir um novo conhecimento? Já pararam para pensar? É quase que insignificante perto do tempo que a gente usa para as outras coisas, né? Então, assim, para buscar uma informação, muito pouco, né? Antes a gente queria uma informação, a gente buscava no Google. Hoje a gente quer uma informação, a gente busca onde? No TikTok, rola o dedinho no Face ou no Instagram, tudo está publicado lá. Todo mundo já republicou a notícia 59 mil vezes, né? Então, não preciso nem ir lá no Google digitar algumas coisas, elas já vão estar no feed, rolando, em período agora eleitoral, então, eu não preciso nem piscar, está tudo lá, né? Todo mundo já replicou. Então, muda também o uso dessa tecnologia, o uso desses aplicativos, dessas plataformas e as suas finalidades, né? Elas viraram também o lugar de interação comercial, né? De interação de conhecimento, de promoção autopessoal, né? Então, a gente vai ter vários Instagrams, por exemplo, de vários professores, de autores, que eles vão estar relacionados às grandes empresas a apenas replicar atividades que envolvam os seus cursos, as suas aulas, aquilo que ele oferece, as suas atividades. Então, ela virou uma página de comércio também, né? Não é só a página, porque antes eu tinha um Facebook que ele era só coisas da minha família, da minha interação, do meu dia a dia, né? Agora o Instagram, ele não é mais só esse espaço, né, do meu dia a dia, da socialização das atividades de prazer, ele também é autopromoção. Então, é o lugar onde eu vou postar as atividades para interagir com os outros, onde eu crio interação também com o meu aluno, né, seja por meio de um conteúdo específico, seja por meio de algum conhecimento ou atividade que eu queira que ele se motive ou se mobilize, né? As enquetes do Instagram, que nós temos hoje muitas enquetes,
né, muitas atividades que eu posso desenvolver, inclusive com grupos, trazer grupos para participar das minhas atividades por meio do Instagram, as próprias lives, né, que nós conseguimos fazer, inclusive pelo Instagram. Então, a gente vai ter uma dinâmica que se modifica, né, com muita rapidez por meio dessas plataformas, promovendo outros tipos de interação. Então, primeiro ponto, entender quem é o nosso aluno, né? O nosso aluno é esse nativo digital, é aquele que desde pequeno já tem a interação, já está com um monte de informação e é bombardeado de informações a todo momento. E nós, né, não somos esse aluno, então a gente precisa também buscar alternativas para conseguir se comunicar nesse cotidiano com os nossos alunos. Então, as plataformas digitais, elas vão nos auxiliar nesse momento, né, por meio dessas atividades. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui também é que as plataformas digitais, os recursos digitais, as tecnologias digitais, elas se tornaram, de fato, né, um lugar onde eu posso ir e estar, né? E quando a gente olha para esse perfil desse aluno, eu trago um trechinho ali de um texto de 2 colegas, que depois eu postei para vocês, que é muito interessante, trazendo a geração de uma menininha de 5 anos, que ao ler um livro, ela fala, virei o livro, quando ela terminou o livro, né? Porque a linguagem dos games, quando você termina um jogo, quando você consegue vencer uma competição, é virei o jogo, né? Então ela fala, mãe, virei o livro, né? E isso chama a atenção da mãe, porque ela fala, ué, como virei um livro, né? Finalizei, terminei. Mas isso está muito relacionado às linguagens que são adquiridas também por meio da interação com essas plataformas, com essas tecnologias, com esses recursos, com os aplicativos, com as gamificações que essas crianças têm acesso de muito pequeno. E a gente, às vezes, não está compreendendo aquilo que está acontecendo, né? Então, ela traz ali, né, mãe, estou na internet, mãe, você entrou no meu iglu? Mãe, tem uma festa dos meus amigos, mãe, tem uma atividade aqui. Então, quando a gente olha uma criança muito pequena, já de 6, de 7, de 8 anos, que tem toda essa interação e conectividade, né, e a gente olha para as nossas, né, para a nossa geração, para a nossa atividade, a gente tem que pensar que realmente nós também precisamos conseguir interagir de alguma forma com esses nossos alunos, né? E entender que essas manifestações por meio das tecnologias, né? E hoje a natureza digital, né? Essa natureza da interação, da troca virtual, ela está muito presente, mas é o lugar onde as pessoas, em especial, né, pós esse período que nós vivemos de bastante distanciamento, né, se tornou o local de maior interação, onde as pessoas têm estabelecido relações de confiança, onde elas se sentem mais confortáveis para interagir com vocês, né? Eu tenho vários alunos que, por exemplo, preferem uma aula virtual e não uma aula presencial, entendendo que ele vai se posicionar de outras formas, porque tem um impacto emocional e não consegue mais se posicionar na frente do outro, acha que é vergonha, a questão do bullying, né? Então, as plataformas também, quando a gente pensa em alguns recursos digitais, em especial de interação, elas vão possibilitar que aquele aluno mais tímido participe mais da sua aula por meio dessa atividade, que aquele aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, talvez ele consiga interagir mais na sua aula por meio de algum recurso do que numa atividade presencial, onde ele teria que falar ou se sentiria obrigado, né, a fazer uma exposição que ele talvez não daria conta. Então, os recursos tecnológicos também vão nos auxiliar, né, no sentido de olhar esse pertencimento da transformação, mas também de valorizar esses diferentes perfis de aprendizagem a partir do uso de diferentes plataformas, de diferentes recursos que possam promover essa interação e que a gente possa identificar que habilidades eu posso desenvolver também com esses alunos, né? Então, hoje a gente tem a palavra muito forte, que é hibridismo, né? Mas a gente tem esse hibridismo de pensamentos, de ideias, de idiomas, de saberes, de prática. Então, está tudo muito híbrido, né? A gente vive nesses dois espaços. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou em outro espaço também. Estou pensando no que está acontecendo, estou interagindo com alguém, eu estou pensando em outras coisas, mas também essa avalanche de conexões, né, faz com que a gente desenvolva outras habilidades também. Então, a gente vai ter as redes sociais, nesse momento em especial, como protagonistas na vida das pessoas, né? É o espaço de maior participação
é o espaço de maior vínculo de amizade, onde se criam inúmeras redes, né? Então, o status é: eu tenho tantos mil amigos, né? É lá que eu promovo a minha página, o meu jogo, o ranking daquilo que eu fiz, né? Então, por isso, o chamar a atenção de que possibilidades e de que forma a gente pode utilizar essas redes sociais também para disseminar alguns conhecimentos que são necessários ou que se perderam, né? Resgatar alguns conteúdos, resgatar o objetivo de estudar de alguns dos nossos alunos, né? A gente vive um momento de altos índices de evasão. Então, quem sabe as redes sociais possam ser esse espaço também para dizer qual é o meu objetivo, quem eu sou nesse período, o que eu quero fazer, que possibilidades eu tenho, né? Mas isso a gente pode fazer por meio de atividades com os próprios alunos, por meio das redes sociais, divulgando outras práticas, ou seja, interagindo por meio de outros espaços. Hoje não só acessam as universidades, as faculdades, os espaços de ensino, os jovens, né? Nós temos muitas pessoas mais maduras acessando esse espaço para buscar um curso superior, um curso técnico atualmente, do que nós tínhamos antigamente. Mas inspiradas, por vezes, numa atividade que ela viu no Instagram de uma professora, numa atividade que ela viu um aluno fazendo e que ela se sentia também atendida, no desejo de realização de um sonho que ela não conseguiu naquele período em que ela estava estudando. Então, as redes sociais, independente da idade e da condição socioeconômica hoje, ela está presente na vida de todas as pessoas. Embora a gente discuta muito a questão de quantas pessoas no Brasil não têm acesso à internet, quantas pessoas, né, pela condição socioeconômica, ficam vulneráveis à questão do uso das tecnologias, esse é um número muito pequeno, né? Porque nós temos um número gigante de pessoas que hoje, embora não tenham diversos recursos tecnológicos em casa, o celular está na casa de quase todas as pessoas, né? Como meio de comunicação, como meio de interação, como meio de ganhar, né, dinheiro, de conseguir criar novas conexões para o seu próprio trabalho. Então, hoje o celular ele está presente em todos os espaços, independente dessa condição socioeconômica, né? Então, o uso dessas plataformas e o celular é onde a gente tem o maior número de aplicativos para o uso, né, em especial pedagógico, né? Então, estão todos articulados, estão todos conectados por meio desse espaço digital, né? Por meio desse cyberespaço. E aí nós temos uma aprendizagem que, sim, por meio da transmissão ela é importante, mas quando a gente trabalha com esse aluno por meio de atividades, de questionamentos, de atividades imersivas, com práticas, onde ele vai compreender a aplicabilidade do meu conteúdo, eu tenho um resultado mais positivo. Eu tenho um envolvimento com essa tarefa, né? E esse envolvimento com a tarefa não vai se dar só na atividade presencial. Esse envolvimento com a tarefa também pode se dar por meio da atividade virtual, né? A questão é a organização desse espaço, que plataforma eu vou utilizar para que essa atividade de interação seja concretizada naquele momento, né? Então, nós temos, quando a gente pensa na tecnologia em especial, inúmeros desafios, né? E aí eu pergunto para vocês, quais são os desafios da docência nesse momento? Desafio para o aluno, né? Porque nós temos alunos aí. Quais são os desafios para o professor nesse momento atual? O que mais te, né? O que para você nesse momento é mais desafiador? Nesse momento de transição, em que a gente sai, né, de um período pandêmico de 100% de atividades diferenciadas, tem o retorno presencial, mas nesse retorno presencial a gente tem um novo perfil de aluno. O que para você é um grande desafio? Pode mudar a tela, Matheus. É o slide 2, e aí no apresentar. Quais são? Vamos esperar um minutinho o pessoal responder. Conseguiram ou não?
Quer voltar no QR Code, Matheus? Deu certo? Foi? Volta lá, vamos ver. Avisem, dê um feedback se deu ou se não deu. Matheus está voltando ali para o pessoal conseguir. Eu continuo com o Matheus, o Marcos. E agora? Veja lá. Aí, deu certo. Quais são os desafios, então? Olha lá. Os efeitos do pós-pandemia, né? Para todos nós, os efeitos são muitos, né? Em especial, essa questão da gestão do tempo. Eu acho que esse é um dos efeitos mais difíceis no atual momento, né? Interesse do aluno. Então, como despertar esse interesse do aluno? Responsabilidade, né? E essa responsabilidade, veja que a palavrinha responsabilidade, ela foi crescendo, né? Quanto maior a palavra, quer dizer que maior número de pessoas colocou a mesma palavra. Então, responsabilidade e acessibilidade são os pontos mais preocupantes, né? Acessibilidade, a gente não vai dar conta de tudo, né? Vou mostrar para vocês ali que diariamente a gente tem, né, mais de 11 plataformas sendo lançadas, mas a gente tem mais de 8 milhões de atualização nos aplicativos que já existem. Então, quando eu começo a compreender uma plataforma, a entender o seu movimento, a sua aplicabilidade, as suas funções, ela já foi atualizada e adquiriu mais outras milhões, né? O próprio WhatsApp, né? O quantas finalidades e funcionalidades ele foi adquirindo agora, né? Agora ele tem até a opção clicar na mensagem e colocar para marcar como não lida, igual a gente tem nos próprios e-mails, né? Então, assim, eu vi a mensagem, mas eu não vou responder agora, então eu vou lá e clico nela para não lida. Então, agora ela vai ficar fechadinha para eu olhar depois. Então, ele vai passando por várias atualizações. O próprio Pix dentro do WhatsApp, né? Então, tem agora o número, o símbolo da moedinha, eu posso mandar um valor para alguém vinculado à minha conta pelo WhatsApp, né? Então, veja quantas coisas que o WhatsApp, né, que é uma plataforma, que é um recurso digital, foi se aperfeiçoando, foi sendo atualizado, e que hoje ele nos oferece dentro apenas do WhatsApp, né? Então, nós temos reciprocidade, acessibilidade, e a acessibilidade ela é um ponto importante, né? Tanto quando se trata das atividades no presencial, quando se trata das atividades no EAD ou no ensino híbrido, né? Essa acessibilidade, ela não está só relacionada à estrutura, ela está relacionada também às nossas dificuldades de lidar com muitos desses recursos e o quanto nós precisamos nos atualizar, né? E aí nós temos vários, ó, acesso ao material digital, né? Hoje nós temos muito material, a questão é selecionar que material, né? Qual material não é um material que é confiável e qual não é confiável, porque assim como a gente tem 1 milhão de fake news, a gente também tem materiais que não são confiáveis, plataformas que não são confiáveis, né? Mas nós temos bibliotecas digitais que são incríveis. A questão do aprendizado, a forma de aprender, gestão do tempo, aprendizagem, conhecimento, dificuldade de engajamento, dificuldade do uso da tecnologia, né? A questão da comunicação pessoal, que se tornou algo mais difícil. Então, embora eu tenha, né, e aí é que vem a questão da contradição. Eu tenho um grupo que pede aula presencial, ele vem na aula presencial, ele não interage. Aí ele pede aula remota, eu faço uma aula remota super maravilhosa, uso o Meet, uso a plataforma tal, e eles também não abrem a câmera e também não interagem. Então, a gente tem uma contradição que é o desafio dos dois lados, né? Promover a interação desse aluno, seja lá ou seja cá. Então, esse desafio do engajamento, ele é algo que nós estamos tentando, né, e é o grande desafio realmente desse momento, é conseguir motivar e mobilizar esse aluno a participar.
a participar novamente das nossas aulas, né? Porque eles participavam das nossas aulas. Mas aí a gente teve esse momento da transição, o distanciamento e várias questões que impactaram, como se a gente tivesse regredido nesse processo, né? É só a gente olhar para os pequenininhos, que ficaram quase 2 anos afastados da escola. Quando eles retomam para a escola, várias dificuldades foram identificadas, né? Porque é como se tivesse tido uma pausa. Então, os adultos é a mesma coisa, porque eles foram bombardeados de outras informações e aquele ritmo das atividades, ritmo de aprender, organização do tempo das aulas, ele foi modificado. Porque agora, quando ele tem um tempo, ele faz uma atividade. Quando ele tem uma janela de tempo, ele faz e te entrega outro trabalho. Então, essa gestão do tempo, ela também não tem sido algo tão produtiva e organizada também por parte dos nossos alunos, que eu acho que esse é um dos desafios que nós precisamos enfrentar coletivamente, né? No diálogo com os nossos alunos e pensar que possibilidades nós temos dentro dos nossos recursos tecnológicos, acessibilidade, material, né, da própria infraestrutura que nós temos, de como promover mais participação, né? A questão de como despertar esse interesse. Como despertar essa motivação. Volta lá, Mateus. Aí. E aí, dentro desses desafios, né, que foram muitos dentro da nuvem, eu tenho superar o modelo de padronização curricular, mas, de novo, a contradição. Ao mesmo tempo que eu tenho que superar um padrão de padronização curricular, o meu Enem ele é engessado. Né? O concurso público ele também é engessado. Então, eu preciso trabalhar com o currículo que trabalhe competências e habilidades, mas eu também preciso preparar para essa atividade que ela é diferenciada e que ela cobra um outro perfil que é diferente daquele que a gente tem sido motivado a trabalhar, né? E essa é uma dificuldade. A gente precisa superar o desafio da padronização do desempenho dos nossos alunos, né? E esse é um ponto. Porque quando eu utilizo atividades diferenciadas, né, eu sei que a Twine estava aí com vocês fazendo formação, e a gente vai trabalhar com atividades que vão, de fato, não ser ao mesmo tempo a mesma, né? Então, se eu pensar numa atividade híbrida, com uma atividade por estações, seja ela estações diferentes online ou estações diferentes presenciais, eu não posso pensar numa padronização da atividade. Eu não posso pensar numa padronização de cobrança também. Porque cada aluno vai me responder de uma forma dentro das suas habilidades. Então, na estação onde eu tenho uma atividade que é escrita, aqueles da habilidade escrita vão se superar. Mas na estação onde ele vai ter que fazer outras atividades, que seria uma habilidade, né, do desenho, da arte, uma representação gráfica, talvez não sejam os mesmos que tenham o ápice do seu desempenho ali, são outros. Então, quando a gente pensa nessa não padronização, a gente olha também para os diferentes perfis dos nossos alunos e como desenvolver atividades, né? E aí é pensar de que forma, que possibilidades nós temos para pensar em atividades que atendam esses diferentes perfis, né? Então, é não padronizar uma entrega, por exemplo, né? Eu vou ter a data da entrega para entregar um trabalho? Sim, terei a data de entrega para entrega desse trabalho. A temática foi definida? Sim, foi definida. A problemática foi definida? Foi definida. Mas precisa ser um texto dissertativo para todos? Não, né? Então, eu posso pensar que a opção pode ser ou um texto dissertativo, ou um vídeo onde ele vai argumentar. Determina o tempo, é desafio, né? 3 minutos para apresentar os argumentos relacionados ao problema tal, né? Trabalhar com avaliação em pares, né? Olha, professora, você está dizendo que eu vou aceitar um trabalho diferente dos meus alunos, que eles vão escolher a forma de entrega, e você acha que eu vou dar conta de corrigir tudo isso como? Né? E aí a gente tem os vários recursos e as plataformas, né, que aí vou socializar algumas com vocês, que a gente pode trabalhar com feedback por pares. Né? Então, os alunos também vão avaliar o trabalho dos colegas. Né? A gente vai trabalhar com avaliação em duplas, a gente vai trabalhar com o feedback do professor nesses espaços. Né? Então, é pensar que essa interatividade, que esse recurso tecnológico para interagir com os outros, ele não vai ser só uma interação do professor com esse aluno, mas, em especial,
dos alunos entre os alunos, né? Então, pensar nas avaliações por pares, nos feedbacks que não vêm apenas do professor. Porque aí a gente tem uma dinâmica e uma mudança também de perfil desse aluno, né? Porque o outro colega também vai ler o trabalho dele. Então, é um outro tipo de preocupação que nasce e também uma corresponsabilização em relação a esse trabalho, né? Desse aluno que não só escreveu um trabalho para te entregar, mas também vai refletir sobre os critérios, porque ele vai ter que avaliar o trabalho do outro, né? Então, ele precisa realizar a atividade dele, mas entender totalmente esse roteiro, essa sequência, a proposta, a questão, problema que precisa ser respondida, para que a gente consiga ter o feedback em pares. Então, aos poucos, a gente vai criando essa cultura também de retorno dos nossos alunos a desenvolver outras atividades, né? Assim como eles se adaptaram na pandemia às atividades que eram mais tranquilas, porque o momento exigia isso, né? Então, a gente começa também a criar uma nova cultura das atividades na escola, na universidade, em todos os espaços do saber. Então, compreender que essa ferramenta tecnológica, ela vai ser uma possibilidade para que eu possa conseguir atingir os meus objetivos, para que eu possa promover essa interação com os meus alunos, que é tão difícil nos dias atuais, mas, em especial, a interação entre os pares, entre eles, né? Que esse é um grande desafio. Então, a gente precisa pensar quanto à questão da presença nessas interações digitais. E aí, quando eu mostro ali os recursos que eu vou mostrar para vocês, o que eu tenho feito em várias atividades? Determinado o período dessas interações e o período do feedback dessas interações, para que eles também não tenham a sobrecarga, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de fazer naquela janela de tempo, porque depois que houver a interação entre eles, é que eu vou fazer os meus feedbacks também, né? Então, a gente tem o tempo e o planejamento bem sistematizado. O uso das tecnologias, que pode ser analógico ou não, né? Em especial, esse olhar para a cultura desses alunos, que já é uma cultura digital. Mas o que a gente precisa é desenvolver essa cultura para de que forma utilizar esse recurso digital para a nossa aprendizagem, para desenvolver o nosso potencial, para adquirir novos conhecimentos, né? Para conseguir atingir os meus objetivos de vida que precisam ser resgatados por vezes, né? Então, o que eu quero ser, né? O que eu quero fazer e que eu preciso despertar ainda para conseguir chegar lá, né? Então, eu tenho aí as diferentes culturas que estão imbricadas, que é a digital, alguns dos nossos alunos que já estão nessa cultura digital, mas nessa mesma sala de aula, eu tenho alunos que são pré-digitais, que são aqueles que dominam algumas tecnologias e nem todos os recursos. Então, esses são aqueles que precisam da minha atenção, né? Que precisam de um olhar mais curado aí desse professor. E aí entra a mediação pedagógica, né? Porque eu vou ter esses dois perfis de alunos, esse aluno que super domina a tecnologia, esse aluno que precisa do olhar atento do professor, e a mediação pedagógica, ela vai promover esse envolvimento, essa participação, por meio da forma de como essa atividade vai ser conduzida, das possibilidades que eu vou disponibilizar para esse aluno, de como recorrer a essa atividade, de como realizar essa atividade, do tempo que ele vai ter para resolver essa atividade, mas, em especial, do objetivo que eu quero atingir com essa atividade, né? Então, é pensar que essa mediação, ela vai envolver a participação, o respeito, a interaprendizagem, né? Além do amadurecimento intelectual, epistemológico e emocional desse aluno. E o intelectual no sentido de que ele é corresponsável desse processo pedagógico, em especial quando eu tenho feedbacks por pares, né? E a significação, né? Dar significado a novos conceitos, desenvolver novas capacidades, né? Desenvolver novas habilidades, que é aquilo que a gente precisa, em especial para esse momento. Então, quando a gente pensa nesse processo de interação, seja ele por meio do recurso tecnológico ou não, é preciso pensar na avaliação, é preciso pensar nesse momento avaliativo. Porque quando eu planejo uma atividade para os meus alunos, com ou sem interação tecnológica, né, para a minha aula, eu preciso avaliar essa aula, se o objetivo desse conteúdo foi atingido, se as estratégias que eu utilizei deram conta de atingir os objetivos pré-estabelecidos. Será que a metodologia foi adequada? Porque é só assim que a gente vai conseguir amadurecer nesse processo pedagógico, né? Então, a gente precisa
retomar algo que a gente fazia muito com os pequenos, que eu já fui professora dos menorzinhos, educação infantil, ensino fundamental, que é o dizer com as suas próprias palavras, né? Então, a gente retoma isso hoje no ensino superior, né? Que você consiga dizer com as suas próprias palavras, que você consiga expressar o seu conhecimento, que você consiga trazer elementos para que eu possa entender que você compreendeu esse conteúdo, né? Abordar o conteúdo de forma diferente. Então, hoje nós temos um aluno que acessa qualquer temática pelo Google, né? Então, o que eu quero com essa temática? Então, quando eu trago esse conteúdo por meio de um problema, e que ele vai ter que buscar ou pesquisar a possibilidade de resposta, é uma possibilidade de abordar esse conteúdo diferente. Se eu trago uma enquete ou uma matéria com uma questão polêmica sobre um determinado tema, ele vai ter que buscar argumentos para se posicionar a favor ou contra essa matéria que eu selecionei. Então, essa é uma possibilidade de abordar um conteúdo diferente, né? Criar um mural onde eles precisam, e aí eu vou dividir um grupo que se posicione a favor e que se posicione contra essa atividade, né? E depois a gente faz um debate. Então, é pensar de que forma eu vou abordar esse conteúdo, que não trazendo o texto para eles, mas eles têm textos subsídios para desenvolver os argumentos daquilo que eu quero que ele desenvolva, né? Dialogar sobre as dificuldades. Então, que dificuldades eles tiveram no processo? Deixa uma janelinha lá no seu Moodle, deixa uma janelinha lá no seu fórum, que é dificuldades do mês, do semestre, das atividades do bimestre, né? Eles não vêm nos procurar no corredor para dizer, professor, eu estou com dificuldade com tal coisa, a não ser um ou outro, mas a maioria não vem quando tem uma dificuldade. Mas quando a gente tem a janelinha da interação, que dificuldades você teve nesse percurso, eles interagem um pouco mais com a gente. Então, a gente precisa dar espaço para esse feedback também do que dificuldades você tem, né? Eu preciso te ouvir para eu também conseguir acertar. Essa aprendizagem, esse ensino, ele precisa ser dialógico, ele precisa ser dialogado, né? Ele precisa ser construído coletivamente. Então, não é só um esforço do professor, mas também um esforço desse aluno, né? Atender atividades aí, né? Atender o aluno durante as atividades. Então, eu sei que a gente tem, nesse momento, uma resistência do tempo. Ah, professor, eu não acredito que você vai deixar a atividade lá das 7 às 9 para eu realizar. Sim, das 7 às 9 é o tempo que eu também vou estar disponível para te dar o feedback. Então, é agora, né? Agora, eu estou vendo o que você está postando no mural, eu estou respondendo, você me manda uma mensagem, eu estou aqui. Agora, depois, se você postar, a gente não tem essa riqueza da minha interação contigo, né? Então, conseguir despertar nesse aluno a nova cultura de que a interação ela acontece nesses momentos. Esse momento é o seu momento da aula, é o momento que você vai planejar o seu tempo, a sua 1 hora, para estar comigo, né? Mesmo que não virtualmente, mas por meio só do recurso tecnológico, por meio só de uma plataforma digital. Porque eu também estou vendo, ele também está me vendo, todo mundo está se vendo, né? Porque aparece um monte de bonequinhos em cima, vou mostrar ali. Então, fazer um contrato com os alunos. Que atividades e que semanas a gente vai ter o agendamento do atendimento por meio das atividades ali de entrega naquele horário, né? Um contrato de trabalho. O Libânio coloca muito as assembleias, os acordos pedagógicos, né? Então, é trazer esse acordo pedagógico de novo também aqui para o ensino superior, né? Para que a gente possa, aquilo que é combinado não sai caro. Então, que a gente consiga fazer esses combinados com os nossos alunos, mas que eles também se comprometam nesse combinado, né? E no começo a gente tem 50% que participa, depois essa cultura aumenta, 70%, 75%, é igual a história da leitura prévia, né? Eu preciso de uma leitura prévia para debater tal tema na sala de aula. Na primeira semana era 2 que leram, depois era 10, depois era 15, a gente nunca chega no 100%, mas a gente chega numa maioria, né? Então, é uma cultura que vai sendo instaurada. Atividades diversificadas e um roteiro de orientação, né? Isso eu gosto muito, em especial no ensino superior. Eles já sabem qual é a sequência de temáticas que você vai trabalhar.
Então, aquele aluno que tem mais tempo, que tem mais interesse, que tem mais disponibilidade, ele vai também buscar aprender mais sobre esse conteúdo, ele vai realizar leituras com mais autonomia, né? Então, por isso, deixar o seu roteiro para que eles possam ter acesso. E aí é pensar que essa aprendizagem do século XXI, ela tem essa questão do protagonismo, que a gente ouve falar muito, né? A palavra do momento é o protagonismo, né? Mas não é só um protagonismo desse aluno que tem que se tornar ativo, que tem que buscar, é também do professor, é o protagonismo dos dois lados. Ao mesmo tempo que eu cobro do aluno, eu também realizo outras atividades para que essa troca seja mais efetiva, para que essa troca tenha mais riqueza, né? Liderança. Quando eu tenho atividades diversificadas, eu consigo identificar, não é só a questão da liderança, aquele que é líder do grupinho, mas a liderança dentro das habilidades. Aquele que é referência para o desenho, aquele que é referência para o teatro, aquele que é referência quando é para gravar um vídeo, porque é ele que domina as técnicas, ele que sabe das plataformas, né? Se eu vou fazer um mapa mental, quem é que domina? Então, a gente começa a ter aquele aluno que sempre é esquecido, porque eu sempre trabalho com atividades dissertativas, prova com questões abertas e fechadas, que ele fica excluído das minhas atividades, eu tenho ele integrado às minhas atividades nesse momento, né? Eu tenho ele sendo atendido também dentro do seu perfil, né, das habilidades que ele tem aí mais desenvolvimento. A resolução de problemas, então, quer dizer, a gente precisa também olhar a diferença de como abordar esse conteúdo, né? Eu trabalhei agora na disciplina de educação inclusiva, a resolução do STF que está suspensa, né, da educação inclusiva, que é uma grande polêmica, né, porque ela traz muitos retrocessos relacionados ao Plano Nacional da Educação, plano da perspectiva da educação inclusiva, né? Então, qual foi a proposta, né? A gente usou uma plataforma, vou mostrar elas ali para vocês, e a gente teve o debate. Então, a gente fez um júri simulado online, né? Esse júri simulado, ele teve um tempo, eles tinham, eu postei uma tabela, um link do Excel para eles, e eles tinham, a turma tem 23, tinha aqui 12 pessoas se inscrever a favor, 11 pessoas se inscrever contra, né? E eles precisavam montar os argumentos de por que era tão tentadora esse decreto que está suspenso, né? Porque do ponto de vista, em especial, né, da exclusão e não da inclusão, mas da abertura de outros espaços de atendimento à pessoa com deficiência, ele é atraente, né? Em especial no sentido da privatização desse atendimento. E o outro grupo precisava se posicionar contra, né? Então, eles tiveram um tempo para montar os argumentos, eu deixei os materiais prontos, e eles tiveram um tempo para postar seus argumentos num fórum, um tempo para que pudessem, entre eles, dialogar e colocar os feedbacks, e na terceira semana que a gente teve uma aula para debater os argumentos, né? Então, a gente vai promovendo outras formas de interação. Se eu tivesse dito, leiam o decreto que está suspenso para a gente trabalhar na próxima aula, não teria o mesmo efeito. Porque eles tiveram que buscar argumento para defender o decreto suspenso, e outros tiveram que buscar argumento para dizer em que pontos e em que artigos estão os retrocessos, né? Então, muda a forma de abordar o conteúdo a partir de um problema, muda também a perspectiva desse aluno olhar para esse conteúdo e para essa atividade, né? E aí depois o debate. Pensar na proposta de colaboração. Então, quando eles tiveram que desenvolver os seus argumentos prós e contras, podia ser individual, podia ser em dupla, não tem problema, mas precisava montar os seus argumentos. Então, também deixar que eles consigam desenvolver esse trabalho colaborativo entre eles, né? Trabalhar na perspectiva da inovação, do desenvolvimento da comunicação e das diferentes linguagens, da criatividade, e o que para mim é mais importante aqui é o pensamento crítico, porque a gente ouve tanto falar da questão de desenvolver competências e habilidades com os alunos, mas não é o fazer por fazer, é compreender aquilo que está fazendo para conseguir aplicar e também conseguir se posicionar depois na sociedade, né? Então, não é só apertar o parafuso, mas é entender todo o processo que envolve essa atividade, né? Que eu acho que é isso que é chave nesse processo da criatividade. E aí a gente tem inúmeras tecnologias, né? O próprio celular, que está aí na palma da mão dos nossos alunos, que a gente pode usar a qualquer momento, as atividades de robótica, as atividades 3D, o metaverso, né, que está em todo lugar,
As próteses, órteses, que também são recursos tecnológicos, às vezes a gente esquece deles, né? Mas a gente pode fazer inúmeras adaptações. Os próprios relógios, né? Hoje a gente tem relógio que ele só falta dizer, você ainda não tomou água hoje, porque ele faz todo o resto, né? Ele é teu batimento cardíaco, quantos passos você fez, o que você... Até as mensagens do celular que você não abriu, que você queria esquecer, ele está ali o balãozinho mostrando, você não leu tantas mensagens, né? É igual a tal da Alexia, né? A mesma coisa. Então, se você quer saber alguma coisa, pergunta para a Alexia, né? E o livro, né? Tudo é recurso tecnológico. O livro, o giz, a caneta, o papel, né? São tecnologias diferentes, né? A questão é que umas são digitais e as outras são analógicas. A gente não vai deixar de usar uma em detrimento da outra. A questão é que, nesse momento, eu preciso continuar e utilizar outros recursos que favoreçam a interação, né? E aí eu trago algumas possibilidades para vocês. Essas são as gratuitas, né? Tem a versão paga de todas elas, porque daí é o upgrade, né? Do upgrade. Se você usa muito, tem instituições que adquirem os pacotes, porque daí ela libera o link para todos os professores usarem, e ótimo, né? Mas nem tudo acaba tendo muitas janelas. Por exemplo, o Padlet, eu gosto muito dele, mas ele na versão gratuita ele abre 9 janelas só. 9 murais, né? Depois ele não abre mais, você tem que fazer a versão paga. Ou criar outro e-mail para fazer os seus 9 murais, né? Criar outras formas de acesso. Então, eu tenho o Mentimeter, que é esse que a gente usou ali agora, né? O que eu quero falar do Ment, né? A gente fez a interação pelo QR Code, ele tem o link, mas o Ment, ele é uma plataforma que eu posso usar ela offline, que os alunos podem utilizar, inclusive, para apresentar os seus trabalhos, né? E que ela tem inúmeras opções dentro dela para trabalho colaborativo, né? Então, ele vai fazer uma atividade na sua aula, por isso a liberdade desse aluno também utilizar esses recursos na sua aula, né? Deixar livre, talvez, a forma de apresentação dentro dessas possibilidades, né? Então, quando ele vier apresentar o seu trabalho, pode ser um mapa mental, ele pode fazer um mapa no Ment, pode fazer um mapa no Go com QR, né? Eu gosto muito de um, que eu acho que eu trouxe ali na frente, mas ele não está dentro do balãozinho, que vocês vão ver, é Miro o nome dele, que é muito bom para fazer mapa mental, que é muito bom para fazer flashcards, que é muito bom para fazer atividade com os alunos. Que você pode montar, inclusive, palavras-chave, e ele coloca as cartinhas na frente, né, que são os flashcards, e aí na sua aula, quando você vai clicando na cartinha, ela vai virar, e aí ele tem que falar sobre determinado tema, ou é esse assunto que a gente vai abordar, ou trazer elementos sobre tais características daquilo que está posto lá como palavra-chave, né? Então, as possibilidades que esses recursos nos dão de interagir com esse aluno é a riqueza da plataforma, né? Não que a gente vá virar refém dela, né? Nós temos o Google Drive, que é hoje, né, a maior nuvem que a gente usa aí, gratuita, até um espaço, né, de tempo. A gente tem um tanto de gigas, mas você pode comprar mais, e é muito baratinho, né? Porque a Google fez isso, ela viciou a gente nas plataformas gratuitas dela, e aí depois ela disse, agora o recurso gratuito é só isso aqui, você precisa pagar, né? Mas para ter uma nuvem, né? Hoje é 15 gigas, se eu não me engano, que está liberado, né? Uma coisa assim, né? 15, 25, é baixinho. Mas para você ter 100, por exemplo, você paga R$6. Então, quer dizer, aí você fala, tá, então, né, para tudo que eu quero pôr lá dentro, vale, né? Então, assim, ela acaba trazendo algumas questões que para a gente acabam sendo mais tranquilas, embora os pacotes empresariais, eles são liberados para todo o grupo corporativo, né? Mas dentro do Google eu tenho Jamboard, eu tenho o Google Slides, eu tenho o próprio Word Online, eu tenho o Excel, né? As planilhas das minhas orientações de TCC estão todos no Drive da turma de filosofia. Porque aí todos os alunos acessam a turma do Drive, tem lá uma planilha de horário e disponibilidade do semestre, e é por lá que eles vão colocando o nome. Preciso de uma orientação, eles é que tem que vir atrás de mim, está lá no nome. Eu estou lá naqueles horários. Então, quem agendou, está o nome na planilha. Então, a gente começa a ter uma interatividade de ele fazer essa gestão de tempo também, né? Porque senão a gente marca um dia, marca um horário, ele não vem, o outro queria um atendimento, não conseguiu, porque o outro disse que vinha e não veio, né? Então, aconteceu um imprevisto, tira o nome da tabela, coloca em outro dia e libera o espaço para o colega, né? Então, ela vai virar essa agenda, essa possibilidade do trabalho colaborativo, porque eu tenho os links, né?
O Jamboard é uma das atividades, né, dos quadros que eu mais utilizo. Dependendo da aula que eu vou trabalhar, a síntese da aula ela vai sendo colocada pelos balãozinhos, né, pelos post-its. Vou mostrar ali para vocês. Então, ela é bem bacana na possibilidade da interação. O Canva também, a gente acabou usando o Canva na pandemia para fazer só slide. Mas o Canva ele dá para fazer quiz, o Canva tem o link para montar grupo, né? Então, já montei, por exemplo, abrir 5 links dentro do Canvas e encaminhar grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Então, eles colocavam os nomes deles nas planilhas, né, do Excel. E aí, esse grupo de trabalho, quando eles entram no Canvas e produzem, ele aparece um relatório de qual foi a produção, quantas pessoas escreveram, quem escreveu. É igual fazer um texto coletivo no Word do Google Drive. Ele tem lá em cima um relatório. Então, se eles estão fazendo um texto coletivo, eu vou saber qual parte o Matheus escreveu, qual parte a Ana e qual parte o João. Não dá para o João dizer que escreveu se nunca ele entrou no arquivo e não tem o nome dele lá, né? Então, a gente também consegue, por meio dessas plataformas, ter uma coisa que para o professor acaba sendo importante, que é o controle dessa produção. Quem está participando mais, quem está participando menos, quem está interagindo mais, quem está interagindo menos, né? O Google Slides também, para construção de trabalho, então, eles não precisam sair de casa. A Maria, o João e a Ana não precisam vir se encontrar aqui na universidade para fazer o slide da apresentação do trabalho do professor Matheus. Eles podem fazer de casa. É só abrir o link, né, do próprio Google Slides e todos eles têm acesso ao mesmo tempo. Então, se a Ana está escrevendo, vai aparecer a letra verde, se a Juliana está escrevendo, vai aparecer a letra vermelha, e se a Maria está escrevendo, letra azul. Quando elas terminarem, está tudo pronto, ele não fica colorido, é só o cursor que está colorido para dizer quem está escrevendo em que tela, né? Então, são possibilidades que a gente vai tendo para interagir com esse aluno no modo off também, né? Não só nessa atividade online. O legal deles, por que eu gosto tanto, é porque eu consigo identificar quem produziu o quê, né? Então, quando a gente olha esse feedback dentro do Google, que para mim é que a gente consegue também avaliar aquele aluno que teve mais dificuldade ou não, né? Porque às vezes ele não produziu porque ele tem dificuldade mesmo, porque ele não conseguiu, ou eu preciso identificar se ele é o pré-digital, não tem afinidade com a plataforma, né? E aí a gente vai ter os tutoriais, marcar um dia de tutoria, um aluno que pode monitorar o outro, ensinar a utilizar a plataforma, né? Então, as possibilidades que a gente vai criar. O Trello, que é a mural digital, Trello é ótimo, eu deixei um Trello para vocês, depois eu vou encaminhar o link também, que eu acho que só está o QR Code aqui no slide, eu não encaminhei o link. O Trello é legal porque a gente pode fazer grupos de trabalho das pastinhas e todo mundo também consegue ver o trabalho de todo mundo, né? Ele é um trabalho dinâmico, interativo, que você pode alimentar durante todo o semestre, né? Então, ele é bacana por isso também. O Padlet também é legal nesse sentido, só que o Padlet é o que eu disse antes, né? Ele só vai te limitar alguns slides. Quando você sente o gostinho, ele fala, agora você precisa pagar, né? Aí a gente acaba mudando para o Trello, né? Para outras coisas. Então, olha só. Aí eu trago algumas atividades, né? Mas primeiro falo de algumas ações. Então, para utilizar esses recursos aqui, para utilizar esses recursos, eu preciso ter, né, um planejamento, a questão da mediação, os objetivos. Eu posso, Juliana, eu desenvolvi uma atividade super legal numa turma, criei o mural, coloquei as palavras-chave, a gente fez uma dinâmica muito maravilhosa, todo mundo usou, mas eu posso reaproveitar o mural sem apagar o que o outro tem? Posso. Né? As opções de cópia, isso que o Google é bacana por isso, né? Você pode copiar o mural sem transpor as respostas, só você editando, né? E aí recebendo a lista dos alunos. Então, isso também é bacana, né? Ao mesmo tempo que você tem o tempo de planejar uma atividade com uma plataforma, você pode depois readaptar ela para várias turmas, né? Então, isso é que torna um pouquinho mais dinâmico também, mais tranquilo, o trabalho do professor e não tanta sobrecarga quando eu falo do uso da tecnologia, né? Mas lembrar que eu tenho que definir os meus objetivos e que a mediação precisa acontecer. Se o aluno vai produzir, seja na plataforma ou não, seja por meio de uma atividade de interação ou não, e você não der o feedback, na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, ele não faz mais. Ele fala, ela não olha, ou ele vai lá e coloca qualquer coisa, né? Então, a gente tem que garantir o feedback em especial
quando eu uso recursos tecnológicos, tá? Nem que for padronizado. Atividades, então, definir que plataforma está mais adequada ao meu conteúdo, definir a questão do tempo que o aluno vai ter para fazer essa atividade, tempo que você tem hábil para dar o feedback também, né? Porque tem as duas questões, que recursos estão disponíveis, online ou não, esse recurso é pago, não é pago. Uma coisa que é importante lembrar, embora tem vários aplicativos do Google liberados, né, da plataforma, no computador é maravilhoso. A única coisa ruim da Google é que eu preciso baixar cada um desses aplicativos em separado no celular, né? Essa é uma questão importante. Então, eu estou usando na minha aula online o Google Slides, e aí eu pus uma pergunta para os alunos. Aí eles foram ler e não conseguiram responder. Vai começar no teu chat lá, professora, não entra, professora, não entra, não entra. Se ele estiver só no celular, não vai conseguir responder a plataforma Google. Ele precisa baixar o Jamboard, baixar o Google Drive, baixar o Google Slides, baixar o Google Word, né? Ele vai ter que baixar um por um. Essa é a única coisa ruim dos recursos Google para uso no celular, que tem que baixar cada um deles em forma de app, tá? Mas ele não vai usar o seu espaço aí, ele é bem tranquilo. Engajamento da turma, de que forma que isso vai acontecer, se é por meio de pergunta e resposta, se é por meio de um quiz, se é por meio de que atividade, formas de feedback, finalização. É preciso olhar para como você vai priorizar, organizar a finalização dessa atividade. Então, tá bom, fizeram o júri simulado, um grupo se posicionou a favor, outro grupo contra o decreto. Mas e agora? Morreu ali? Né? Eu vou colocar lá, ok, legal, gostei. Não, né? Então, pensar em como que vai ser o fechamento dessa atividade, como que vai ser essa atividade avaliativa, como que vai ser, de fato, essa finalização da sua atividade. Então, veja, com a turma da pedagogia, num semestre, na disciplina de educação infantil, elas criaram com o Jamboard, que é essa tela interativa que nós temos lá no Google, né, gratuita, jogos da memória, né, para as crianças nas aulas remotas. E muitas delas hoje dão aula particular, algumas presenciais e outras não. As crianças em casa têm tablet ou próprio celular, então ela leva o link, né, abre o link no computador, ou encaminha para a mãe e a criança pode jogar, né? Veja que quando eu tenho ali nesse jogo da memória, são aqueles post-its mesmos, né, para escrever. Só que quando eu arrasto esse post-it, ali é um jogo da memória de animais. Então ela vai ter que achar os pares. Mas eu posso fazer jogo da velha, eu posso fazer um mapa, eu posso fazer uma trilha. Então a flexibilidade que o Jamboard me dá para uma aula interativa é muito grande, né? Esse mural que está ali, organizar atividades pedagógicas, né, é uma síntese de uma das aulas de educação infantil. Então, os alunos da pedagogia, ao passo que a gente ia debatendo o conteúdo, a gente socializou uma tela do Jamboard, que hoje ela está dentro do próprio Google Meet, né? O Google Meet é outra ferramenta que se atualizou, né? Então, ele tem lá dentro várias opções, que é a opção de abrir um Jamboard, ele tem a opção de abrir uma atividade de interação, que é como se fosse um jogo, né? E ele tem a opção de criar pergunta e resposta. Então, você cria uma pergunta e ele lança na tela para os alunos, né? Então, o próprio Meet também passou por essa atualização, que a gente, às vezes, não conseguiu ainda acompanhar, porque é tudo muito rápido, né? Então, a questão do feedback da aula, então tem um quadro síntese, quem não estava presente na aula hoje, tem um quadro síntese que foi montado pela própria turma durante a aula e o debate da aula. E aí no fechamento a gente olha quais são os conceitos e questões que apareceram, né? Esse outro, de baixo com as imagens das crianças, era um sobre os 5 campos de experiência da BNCC, né? Os campos de experiência da educação infantil. Então, a gente abriu uma tela para cada um e elas precisavam colocar dentro do grupo de cada faixa etária, então elas tinham um roteiro, quais eram habilidades ou objetivos que seriam desenvolvidos com essa atividade, a partir da imagem, para depois a gente debater as possibilidades de um planejamento na prática, né? Então, dentro da aula, naquele tempinho, então agora eu dei 20 minutos para elas na minha aula online, e cada grupo tinha uma tela, então elas iam utilizando as telas, escrevendo ao mesmo tempo,
e ao final a gente abria cada uma delas para olhar os objetivos, se estavam de acordo, se não estavam de acordo, e fazer o debate, o fechamento da atividade, né? Esse é o Padlet, né? Que todo mundo conhece. Na época da pandemia, uma das nossas turmas fez homenagem para os professores. Elas criaram os avatares dos professores, né? E o avatar de cada uma das professoras, e aí elas socializaram com todas as turmas da pedagogia, o Padlet com o avatar, e aí todo mundo vinha e colocava um recadinho para o professor, né? Um recado, uma mensagem, um vídeo gravado, porque o legal do Padlet é isso, né? Pode ter vídeo, pode ter imagem, pode ter texto, né? Você pode fazer o que você quiser, colocar carinhas, enfim. Então, a dinâmica dele. O Padlet também cria mapas conceituais, que é esse roxinho. Ali em cima são notícias compartilhadas, então cada grupo precisava construir um trabalho de uma temática dentro da geografia, e estão elas ali, cada um da sua apresentação. Só que veja que é uma apresentação por meio do mural, né? Então todo mundo tem acesso ao mural, todo mundo está vendo o que o colega fez, e todo mundo dá um feedback, né? Ou a gente determina quem dá o feedback para o outro. E o último ali, os jogos e brincadeiras, que é o com a bordinha azul, foi um da turma de práticas para educação infantil e psicomotricidade, que elas tiveram que pesquisar atividades para cada uma das faixas etárias. E aí a gente montou, ao invés de montar um livro, um portfólio, um Word com um monte de atividades, nós criamos um mural com todas essas atividades. Então ele tem quase 50 atividades. E essas atividades têm a descrição, o objetivo, a metodologia, como fazer. Então, veja, ele não se apaga, está ali o tempo todo, né? Então, ela pode utilizar a hora que ela quiser, onde ela quiser. Se ela baixar o aplicativo, o próprio Padlet lá no celular, ela vai acessar as informações no celular. Então, essa é a facilidade também desse outro recurso que eu gosto muito, mas uma pena que são poucas telas para a versão paga, né? Para a versão gratuita, desculpa. E o Miro, eu estudo política de avaliação de larga escala desde a época do mestrado. Então, o Miro eu gosto muito dele para as linhas do tempo, né? Linha do tempo conceitual, mapas conceituais. Então, quando a gente faz trabalho em grupo, eu gosto de indicar ele, inclusive, para os alunos apresentarem os trabalhos, né? Explicarem as suas atividades, porque ele além dele ter muitas telas, ele tem inúmeras possibilidades de infográficos prontos, e você pode ir excluindo elementos ou incluindo elementos, e você também pode construir do zero. Só que para quem não tem, aí essa é a sacada, para quem não tem muita habilidade com a tecnologia, o Miro ele é mais tranquilo. Porque tem gente que usa o GoCon, né, para fazer mapas conceituais e mentais, usa o Mindset, né, outras plataformas para fazer mapas, mas esse ele é mais simples, e aí até aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade com a tecnologia, ele vai conseguir em função dessa possibilidade das subtelas. O Canva também tem mapas mentais prontos, só que o Canva limita muito a tela dele. Hoje ele tem, como muita gente passou a utilizar o Canva, né, ele fez igual a Google. Essas 5 telas agora você pode usar, essas 500 você tem que pagar, né? E o Miro não. Então, o Miro ele tem 1 milhão de telas que ele ainda não colocou a versão paga para a gente, não limitou. Então, o Miro é uma possibilidade bem interessante. E o Google Apresentações, que é o que eu disse para vocês, né? A gente não conseguiu fazer a interação aqui de pergunta e resposta que eu queria fazer com vocês. Então, eu trouxe outra tela explicando, porque eu teria que estar com o computador aqui para a gente conseguir fazer. O que é legal do Google Apresentações? Que muita gente não usa ele para essa finalidade, usa ele só para apresentar o slide, né? Mas lá nos seus aplicativos do Google, o Google Slide, quando você está no modo apresentação, ele tem essa opção aqui, ó, que está lá no passo 1. Lá embaixo, quando você passar o seu cursor no Google Slides, apresentando aqui a sua tela, né, por exemplo, essa da inovação e criatividade ali, ele vai ter 3 pontinhos. Nesse 3 pontinhos, ele vai ter uma opção ali, perguntas e respostas. E você cria quiz online com o seu aluno na hora, né? Então, a gente consegue, se a gente tivesse 100% no digital, né, a gente conseguiria fazer essa pergunta e resposta agora. Por que a gente não consegue fazer agora, Juliana, com o povo que está presencial? Porque eu teria que ter solicitado que todos vocês baixassem o aplicativo do Google Slide anteriormente.
Então, eu vou usar ele na minha aula, eu preciso estar antenado a dizer, olha, pessoal, todo mundo tem que baixar o Google Slides antes da aula de hoje, porque a gente vai usar ele na interação. E o que é legal dele, por exemplo? Se eu tiver no Google Meet e criar um Google Slides, né, e colocar o pergunta e resposta, ele faz igual o Jamboard, manda link no chat para os alunos. E aí os alunos conseguem responder. Então, o que é legal? Passo 1, você colocou lá que o slide 5, na hora do slide 5, você passa o cursor, pergunta e resposta, ele vai abrir essa tela 2. Essa tela 2 é só o professor que vê, os alunos não conseguem ver a tela 2. Ela fica só para você. Para quem está te assistindo, ele vai continuar vendo a tela do 3. Faça perguntas, né, ali. Quais certezas nós temos nos desafios de hoje? Né? Que certeza que nós temos? Então, essa pergunta que todo mundo está vendo. Quando ele clicar nesse link ali em cima, porque cada vez que você abrir uma tela de pergunta e resposta, ele vai abrir um link, que você pode mandar no chat ou pode compartilhar com o pessoal por QR Code. As pessoas vão responder, vão abrir uma telinha, que é essa 4 ali, ó. Só um quadradinho para poder fazer a sua resposta. Só que o que é bacana do pergunta e respostas do Google Slide? Que diferente do outro, que todo mundo vê as respostas de todo mundo, ali é só o professor que vê. Então, se eu estou debatendo um conteúdo de história, de geografia, de biologia mais denso, e eu tive muitas contribuições, o professor pode rolar ali nas respostas, identificar as principais para ele promover o debate a partir daquelas. E não necessariamente mostrar todas. Né? Mas se ele quiser, com todas as que ele for clicando, vai aparecendo e projetando para todo mundo. Mas só as que ele clicar. Então, o legal é que você personaliza um pouco também e seleciona, né? Porque dependendo do conteúdo que você está trabalhando, às vezes a pessoa vai colocar uma palavra só para confirmar a participação, mas outros vão trazer comentários, ou vai trazer uma dúvida. Por isso, o bacana de deixar o slide do pergunta e resposta é que se o aluno tem dúvida no meio ali da sua explicação, ele coloca lá e você projeta ela para conseguir divulgar para todo mundo. E outra coisa interessante é que você escolhe se aparece o nome do aluno ou se fica anônimo. Porque às vezes eles têm vergonha também, não pergunta porque acaba ficando, né, inibido. Então você pode deixar no anônimo e não identifica. Mas se for uma atividade que você quer que eles se identifiquem, né, então deixa a opção para aparecer o nome dele. Então isso é que é legal no Google Slides. A interação, a gamificação, uma interação por meio de pergunta e resposta, ao vivo dentro da sua atividade, da sua aula. E o Trello, né, que vocês já devem ter visto, gosto muito do Trello. O Trello ele vai aparecer nessa primeira tela, né, vários templates para você escolher a tua forma de trabalho, mas a organização do Trello vai se dar por meio dessas caixinhas ali, que umas tem mais, outras menos, né? O bacana do Trello é que eu também posso montar equipe. Né, igual vocês estão vendo lá em cima os balãozinhos, as bolinhas coloridas no canto superior direito, são as pessoas que têm acesso a esse Trello. Então, se eu montar uma equipe, por exemplo, o grupo lá do TCC, eu sei exatamente quem são as pessoas que estão na sala, que estão compartilhando desse Trello comigo. E eu posso nomear cada uma dessas janelinhas, dessas colunas, eu posso colocar Ana, Pedro, Mateus, João. E ali ele vai colocando o TCC dele, eu vou colocando outras gavetinhas com materiais de sugestão, com feedback. Ou se eu vou apresentar um trabalho em grupo, eu quero que o retorno seja por vídeo, pode postar o link. Então, o Trello é uma forma de personalização da sua atividade. Isso é que é legal. E às vezes o Trello ele só está no compartilhamento de arquivos. Né? Diferente do Padlet, que faz o mural, o Trello também pode ser usado para mural, mas eu gosto dele para as atividades de grupo, para as atividades de feedback, para as atividades de construção coletiva, que ele é bem interessante. E aí eu deixei um QR Code ali, depois eu mando o link para que ele possa compartilhar também, que é acesso a vários materiais, né? Tem vários tutoriais, materiais de sugestões para o uso desses recursos e dessas plataformas, e o tutorial também do uso delas, né? O tutorial do próprio quiz do Jamboard, do quiz do Google Slides e das outras atividades. Então, pensando de que forma, né? De que forma? Como que, né? Que possibilidades nós temos dentro desses recursos digitais, dessas tecnologias, a gente pode promover a interação com o nosso aluno, promover a mediação pedagógica.
né? Então, a partir de uma atividade que está organizada em um desses murais, com uma sequência cronológica de tempo, do que fazer, como fazer, os objetivos que a gente quer com esse aluno, a partir dessa atividade, desse recurso, a gente vai conseguindo organizar várias atividades de interação. Talvez agendadas, outras não, né? Mas criar essa cultura do tempo de entrega de novo, do tempo de estar online comigo, do tempo de estar interagindo com o professor, é algo que é o nosso desafio de resgate desse momento, né? A cultura da participação, seja ela presencial ou seja ela digital, é o grande desafio desse momento para nós professores, né? Então, que a gente consiga, né, o que eu quis trazer para vocês a partir desses elementos, né, é de fato pensar possibilidades por meio de plataformas e recursos tecnológicos que vocês já conhecem, pensar possibilidades de nós sermos esse professor também criador de conteúdos, né? Esse que cria a possibilidade. Porque às vezes a gente compra ou adquire tantos materiais, né? E olha para aquele material e fala, nossa, mas isso eu podia ter feito. Não, isso eu já fiz na minha aula, mas eu nem sabia que era isso, né? Então, que a gente possa, a partir dessas possibilidades, desses recursos tecnológicos, criar outras possibilidades para as nossas aulas. Seja ela de filosofia, seja de fundamentos da história, da sociologia, da biologia, da própria saúde, independente de qual for a área, né? Os recursos tecnológicos, as plataformas digitais, essa gama de aplicativos, né? Que a cada dia a gente tem mais de 8 milhões de atualizações acontecendo nos aplicativos, que a gente nem deu conta de ver as primeiras, né? Elas estão acontecendo diariamente, essas atualizações. Então, que a gente consiga olhar de que forma e quais são os recursos que eu consigo me adaptar e que eu posso promover interação, engajamento, envolver o meu aluno nas minhas atividades, né? Então, a partir de algumas experiências que eu também tenho realizado com as minhas turmas, e também nessa mesma dificuldade da participação, da interação, do compromisso, da necessidade do feedback do professor e também do aluno, dele me dizer também que possibilidades, que limites ele tem nesse momento de troca, né? E aí me coloco à disposição para, se houverem aí questões, se houverem algumas atividades, deixo o meu contato também, para se alguém quiser alguma atividade, algum material, alguma troca, né? Trocar experiências. Nós somos professores e nos constituímos dessas trocas, né? Porque elas são muito importantes. Então, pensar as possibilidades que nós temos diante dos desafios que nós temos coletivamente é fundamental, né? Porque o nosso aluno, ele não tem se evadido da escola porque a escola é um espaço ruim, mas é porque ele não tem se reconhecido nesse espaço, é porque ele tem necessidades que são distintas nesse momento, mas a gente precisa resgatar, porque se está difícil, né? Sem o processo de escolarização, né? É com o processo de escolarização mais difícil ainda sem ele. Mas resgatar esse aluno também está relacionado à proatividade dos nossos grupos, do engajamento dos nossos grupos nas nossas aulas, né? Eu digo que a gente precisa recuperar o brilho dos olhos para que as coisas possam de novo funcionar, né? Professora, a gente recebeu algumas perguntas. Já que existem vários tipos de aprendizagem, como extinguir, por exemplo, alunos que julgam precisar da didática presencial e se sentem aflitos e com dificuldades em aprender a partir dos meios online? Eu disse, né, que em muitas dessas atividades o que a gente precisa organizar é um tempo do feedback, né? O nosso aluno, a gente vai ter esse que pede o presencial, mas no dia da atividade presencial, às vezes, ele também não vem, né? Eu tenho aquele que gosta da remota, mas no dia da remota ele também não participa. Mas é uma questão do perfil, é uma questão da dinâmica, né? E vou dizer que, enquanto professora, né, o grande desafio nesse momento, né, como atender esse aluno, então, seria realmente tentando organizar tempos dentro do seu roteiro de planejamento da aula para os feedbacks, seja por meio da atividade na plataforma, seja por meio da atividade remota, seja por meio de um atendimento do Meet. A gente tem que tornar esse atendimento, mesmo que tecnológico, mais humanizado, né? Criar os vínculos afetivos também
de outras formas, é o grande desafio desse momento. Quais os impactos negativos causados pela tecnologia entre os jovens? Olha, eu não tenho esses dados, né, relacionados aos impactos negativos, mas a gente vai ter tanto positivos quanto negativos, né, em especial no sentido de excesso, né, o uso excessivo da tecnologia sem conseguir utilizá-los para a produtividade, né, para conseguir trabalhar a questão da positividade, de aquisição de novos conteúdos. Então, o que de fato a gente precisa é repensar o modo de uso, em especial dessas tecnologias com os jovens atualmente, né? Mas que nós temos impactos negativos, nós temos negativos e positivos desde as crianças, desde os adultos, né? E, inclusive dos idosos, mas a questão de qual é o impacto em si, a gente não consegue debater sem os dados. Pode. Alguém tem mais alguma pergunta aqui da plateia? Não? Sim? Aí eram essas? Eram essas. Então, gostaríamos de convidar o professor Afonso Egídio para fazer a entrega de uma lembrança para a senhora e para fazer o uso da fala de encerramento. Muito obrigada. Exímia diretora administrativa pedagógica, professora Andréa Bugakov, caros alunos, alunas, professores e demais presentes, boa noite. É com muita alegria que nos reunimos nesta noite para finalizar o segundo CILES, os saberes integrados das licenciaturas no ensino superior da Unigran, que teve como objetivo nos conectar com a realidade do mercado de trabalho e debater sobre temas indispensáveis para a formação acadêmica e profissional na área da educação. Foram 3 dias de imersão, onde falamos sobre aprendizagens ativas, os desafios da educação pós-pandemia, a educação nas relações étnico-raciais e hoje finalizamos com as estratégias que contribuem para a promoção da interatividade e a mediação pedagógica, levando em consideração as tecnologias digitais. Ressalto que essa programação foi pensada com muito carinho, inclusive em comemoração ao mês do professor. São esses profissionais que, além da responsabilidade de ensinar crianças, jovens e adultos dentro da sala de aula, também fazem parte da formação ética e cidadã. Agradecemos à Unigran, a comissão organizadora do evento, por toda a dedicação e tempo investido. Agradecemos a contribuição dos coordenadores, acadêmicos e docentes dos cursos da Unigran na modalidade presencial, híbrida e do ensino à distância. Encerro a minha fala com uma frase do saudoso Paulo Freire: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Obrigado aos presentes, tanto presencialmente quanto online, e nos encontramos em breve. Tenham todos e todas uma excelente noite.